estar vindo à frente. Amém. O irmão Tiago pode estar intercedendo pelas crianças. Pode ser sentado mesmo, irmãos, mas estenda suas mãos para cá. Abençoando os nossos juniores e as nossas crianças. Senhor Deus e querido Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por esses pequeninos na sua casa, Senhor Deus. Que nós sejamos como esses pequeninos, Pai amado. Que nós tenhamos o coração desses pequeninos, Senhor Deus. Que o Senhor abençoe a cada um deles que estarão indo agora aprender mais uma porção da sua palavra, Senhor Deus. Abençoe as professoras que estão indo lá também, dando a elas sabedoria do alto, Pai amado. Protege seus pequeninos. Dá uma noite abençoada de sabedoria a cada um deles. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluias. Eita. Amém. Irmãos, eu já admirava o trabalho de cada um, né? A gente sempre admira, louva a Deus por cada levita, né? Cada levita, cada músico. Se eles não estivessem aqui, o culto aconteceria, mas não seria a mesma coisa, né? Se o pessoal do som não estivesse ali, o culto aconteceria, mas não seria a mesma coisa. Se não tivesse o data show, o culto aconteceria, mas não seria a mesma coisa. Cada um tem o seu propósito, o seu dom, e exercendo no corpo de Cristo é uma bênção. Como a Mariana, né? Que veio da abertura aqui, os adolescentes dando abertura, daqui a pouco as crianças. Amém? Seremos abençoados através deles. É um homem, é uma mulher, é um levita, enfim, todos aqui trabalhando na obra do Senhor. Estou ilustrando isso porque ontem eu senti mais isso ainda. A gente sempre está acostumado a sair, fica conversando ali no final do culto, né? Tem coisas que às vezes a gente fala, né? Vem, tipo, louvor, cantou, tocou muito bem. Eles vêm sextas-feiras, poderia estar em outro lugar, mas eles estão aqui ensaiando, para que o louvor fique agradável, para que fique entoado, né? A palavra, quando ela é preparada, é uma dedicação também. Passamos horas e horas ali, pensando, o Espírito Santo fala uma coisa, daqui a pouco muda. Quando vai se orar em casa, né? Mensageiras e as irmãs da intercessão, tem um tempo dedicado para aquilo, para ir na casa de alguém, para orar para alguém, para ver o que Deus quer de direcionamento. As meninas do Data Show hoje, especificamente também, preparando ali para mim as imagens, para estar colocando, cada um, os professores preparando a mensagem, né, através da sua coordenação e das tias, das nossas líderes do Ministério Infantil, preparando com todo zelo, com todo cuidado, para que as crianças recebam naquele momento a palavra. E ontem, nós, no final do evento que nós tivemos, foi uma bênção. Quando chegou no final, eu olhei assim, geralmente eu olho, fico conversando com alguém, ou vai orar para alguém, depois vou embora, fico por ali conversando. Aí nós falamos que tem 3 etapas do final do culto. Uma aqui dentro, que a gente conversa. Aí vem alguém fechando as portas, janela, a gente vai para a segunda etapa, que é ali na área externa. Aí ficamos ali, conversamos. Aí apaga-se as luzes, todas as igrejas se fecham. Aí a terceira etapa, aquela fora. Mas até chegar lá tem um processo. Mas o que eu quero falar com isso? Irmãos, vocês fizeram tanta falta ontem. Porque todo domingo a gente faz esse processo conversando, mas tem alguém fechando todas as janelas. E ontem eu fui verificar se todas as janelas estavam fechadas. Aí cheguei nessa porta aqui, já para fechar a porta, quando eu vi a luz de lá de cima estava acesa. E a gente já tinha limpado tudo, a gente já tinha organizado tudo, e o corpo já estava cansado. Eu falei, mas eu vou ter que ir lá apagar aquela luz? Será que eu não posso deixar acesa? Aí veio a consciência, né? Não, apaga a luz. Eles apagariam. Então, Deus abençoe a vida dos nossos irmãos diáconos, a vida do nosso irmão Neilando, pastor Adriano,
irmão Nivaldo, que sempre está firme aí, juntamente com a diaconia, ajudando a ver se está tudo fechado, né, Manádia? Vendo a ver se está... Gente, dá trabalho isso, sabe? Eu tinha me esquecido, eu fazia muito isso lá atrás. Mas agora tem mais pessoas para fazer, então faz tempo que eu não fazia. E foi interessante que eu meditei muito sobre isso. Sobre cada ministério, sobre cada capricho dá trabalho. E lembrei das vezes que eu vinha, né? Hoje em dia eu não venho mais ensaiar, não tenho voz, mas eu vinha também. Eu sei o que eles passam aqui ensaiando, com amor, sabe? Até outras horas da noite. Então, irmãos, cada um tem a sua função. E que função que Deus te deu. Fala para quem está do outro lado. E que função especial Deus te deu. Você é especial na casa do Pai. Aleluia, glória a Deus pela sua vida, meu irmão. Aleluias. Eu quero, antes de passar a mensagem não tem nada a ver com isso. É porque eu fiquei mexida ontem, fazendo as coisas e pensando, né? A irmã Célia que limpa, é o outro que limpa com tanto zelo. E eu pensei, não posso deixar essa casa assim do Senhor. A casa é do Senhor, ela precisa ficar limpinha. Aí as pessoas, né, têm os compromissos. E aí a gente vai, deixa para amanhã não, é hoje. A casa do Senhor não pode ficar assim, nós vamos limpar. E pensando na dedicação de cada um com seu detalhe. Para que hoje você estivesse aqui sentadinho, confortável e louvando ao Senhor, recebendo daquilo que o Senhor tem para você, amém? Glorificado seja o nome do Senhor por cada vida, por cada irmão que tem se dedicado na obra. Eu quero chamar um dos irmãos que foram no retiro aí. Quem pode vir para poder dar um testemunho? Vamos deixar para o chefe lá. Nivaldo, Arthur, Nivaldo, irmão. Pode cada um falar um pouquinho, tá ótimo. Não tem problema, até meia-noite nós ficamos aqui, tô brincando, irmãos. Graça e paz, irmãs, graça e paz, irmãos. Primeiro momento é gratidão. Gratidão por quê? Gabriel Jacob não ia no retiro, eu não ia no retiro. Minha esposa está se cuidando. Minha esposa se cuidando, ela melhora, hein? Se minha esposa melhora, eu posso sair de casa. Amém, irmã? Amém, Ruth? Tudo bem aí, Ruth? Não tinha pagado as parcelas. Não vou no retiro. Tem que cuidar da minha esposa. É mandamento bíblico. Cobra seu marido, seus maridos. Os homens têm que cuidar das esposas. Amém? Agora, como eu tenho um pai cheio de amor, um pai cheio de compaixão, que me ama, que te ama, que ama cada um de vocês, ele prepara o quê? A melhora da Ruth. A Ruth, depois que engrenou, já está na cozinha. A Ruth já está recolhendo roupa, coisa que ela não fazia há 5 anos. 5 anos, não fazia 5 anos. A Ruth cozinhava pouco, porque a firmeza era difícil. A Ruth ainda anda de andador, mas faz o trabalho de casa. Amém? Esse é o Deus de amor. Último mês, eu vou no retiro. Ela falou, pode ir, eu garanto a casa. Doutora, não é porque o senhor está aí não, doutora. Deus está trabalhando na tua vida, na nossa vida. Na vida da Carla, pastora. A Carla conhece o processo da Ruth, cada irmã conhece o processo da Ruth. Ruth entrou, eu falo assim, porque alguém tirou um barato da Ruth outro dia que nós fomos fazer a visita, eu fiquei triste. Nós fomos na casa de uma irmã, ela tirou um barato da Ruth. Ruth, você não vai sair sedando. Uma irmã daquele vento, pesado esse aí. Eu falei, acho que essa irmã não lembra que a Ruth entrava de cadeira de roda aqui dentro. A Ruth fazia o trabalho de cadeira de roda aqui dentro. Fazia ou não fazia, irmã? Nós parávamos ali, a Ruth descia, punhava a cadeira de roda, desmontava, montava e a Ruth tem melhorado, irmãs, porque Deus é bom. Aí o Jacó vai pro retiro. Que beleza, carro lavadinho, né, irmão? 120 por hora, gostou? A mulher tá cuidando, a mulher tá cuidando da casa, pode ir, Gabriel. Não quero que vá preocupado com nada. Ela falou, olha, ela falou assim, descansa, vai e descansa no Senhor, amém? Aí lógico, eu tenho uma mulher competente, lógico que eu posso ir, amém?
Oh, glória, mas se Deus é bom. Irmãs, tudo isso é porque eu não ia. Irmã, a igreja está de parabéns. O lugar é lindo. É um pedaço do paraíso. Eu acho que o que a gente a gente não pagou, a gente contribuiu, irmã. Isso não é pagar, não é pagar a pousada. É contribuir com a despesa nossa. É verdade, irmão? Então Deus abençoou. O lugar é lindo. Piscina para quem gosta. Tem um irmão que não veio agora, porque o irmão ele já tem um pouquinho de idade. Ele foi andar no tobogã e pulou dentro da piscina. Está com as pernas doendo. Eu como sou novo, né? Aleluia, amém? Mas ó, o lugar é bom, o lugar é abençoado, a igreja está certa. Irmãs, vocês que vão, o lugar é chique. A comida é boa, irmã. Você que está na liderança, irmã, segura esse lugar. Falei para o pastor hoje, pastor, se for possível, já agenda para o ano que vem. A casa só vai em evangélicos, sem placa de igreja. Só aluga pousada. É a única que tem no Brasil, na praia. A única, hein? Uma casa única. Então é maravilhoso. A gente vai ano que vem. E se a igreja concordar, porque o lugar é bom. Obrigado por essa bênção. Uma bênção, irmão, uma bênção. Irmã, só põe Gênesis 50, versículo 20, porque foi a escola bíblica hoje. Foi uma escola bíblica, irmã. A gente não é bom, Deus que é bom. A gente que é bom, Deus é bom. Deixa eu ver o que ele escreveu aqui. O que José escreveu aqui? Gênesis 50, versículo 20. Só para não tomar tempo. Glória a Deus aí. Olha só. Olha o que a Bíblia, o que o Pai do Céu manda escrever. Os irmãos de José. Os irmãos de José planejaram mal contra José. Mas Deus o tornou em quem? Peraí, ele não fizeram mal para ele? Não eram 12 irmãos maldosos que queriam matar ele? Por causa do ciúme, inveja. Então Deus, ó, quem que tornou? Não foi eu, foi Deus. Deus o tornou em bem, para que hoje fosse prevalecido muitas vidas. Vocês acham quantas vidas Deus salvou aí da alimentação? Vocês acham aí o povo de Jacó aí? Alguém sabe? Alguém quer chutar? Quantas pessoas José salvou da fome? Estava todo mundo desempregado? Quanto? 66 pessoas. Por quê? Porque Deus transformou o mal em bem. Tá aí, ó. Vocês planejaram mal, mas contra mim. Mas Deus, ó Deus. Irmãs, busca Deus. O pastor pregou muito lá, viu? O pastor foi ótimo, que pregou sexta, ontem. Ele falou, homens, busquem a Deus, irmãs. Vocês estão prontos, mas vocês têm que buscar. Amém? Isso seja para uma... Então, se está difícil, entrega na mão de Deus. Ó, se está difícil, entrega na mão de Deus. Está difícil, entrega na mão de Deus. E aí eu vejo a restauração da Ruth, para a honra e glória do Senhor. Obrigado pela oportunidade, em nome de Jesus. Graças e paz, irmãos. Esse homem fala, gente. Jesus do céu. Hoje pegaram nós meio que de surpresa para ele fazer uma pregação lá sobre Jacó e para mim fazer sobre José. Acho que ele ficou umas 2 horas lá, eu acho. E eu ansioso, né? Porque para não sair Mas amém. Irmãos, para não perder mais tempo, não perder tempo, né? Para não ganhar tempo, foi uma bênção lá, o retiro, uma bênção. Eu peço até perdão para Deus, porque eu não estava com vontade de ir. Porque eu estou focado no trabalho, eu estou muito focado no trabalho, e eu achei que se eu saísse eu ia perder tempo no meu trabalho, né? Mas eu ganhei muito com isso. Nós ganhamos, né? Porque o lugar é maravilhoso, a comida é maravilhosa, tem que ter comida, né? As pessoas que trabalham lá são maravilhosas, a recepção muito legal. Teve um pastor de fora que pregou ontem lá, chão de orelha, irmãos, chão de orelha, mas foi ótimo, maravilhoso. Eu creio que quem esteve lá saiu renovado, porque
você deu ouvidos, saiu renovado, porque foi bênção. E eu creio que acho que as mulheres vão lá também, né? Eu quero ir cuidar do som lá também, tá bom? Mas foi bênção, muito bom, lugar maravilhoso, irmãs. Vocês vão gostar, amém? Jacó, quer falar mais um pouquinho? Não? Paz, igreja. Eu tenho que falar que lá foi maravilhoso o lugar. Lá, quando eu pensei que eu já tinha jogado de tudo lá, já tinha brincado de tudo, tô até queimado. Porque quando eu tinha brincado de tudo, eu ainda brinquei mais um pouquinho ainda. Descobri que tinha muito mais coisa lá. Lá tem tudo. Eu espero para as mulheres se aproveitarem bem lá, porque lá tem todo tipo de esporte. Vôlei, futebol, vôlei na piscina, tem tudo lá. Eu só sei, quando eu olhei a foto que mostraram pro meu pai, era só uma piscina. E eu pensei, pelo menos eu vou me aproveitar com a piscina, né? Quando eu cheguei lá, eu vi que o quanto tinha as coisas lá, eu falei, me apaixonei. E ainda mais com a presença do Senhor ainda. Então, eu só tenho a agradecer mesmo por estar lá, por tudo que aconteceu, por tudo. Tenho muito, e como o pastor lá disse lá, que as promessas não estão nos lugares, sim nas pessoas. E também quem está preparado, como foi pregado lá na igreja, eu acho que os homens se lembram lá quando o pastor pregou, falou que perguntou quem estava preparado, não é mesmo? Eu tenho só até agradecer. Foi bom, hein? Gustavo voltou mais falante, hein? Ô, glória! Que emoção, né? É lindo te ver, né? Com ousadia, algo diferente aconteceu, hein? Vocês sentiram isso? Eu senti. Senti uma ousadia aí do Espírito. Ô, glória! Tô vendo que era para deixar só para eles hoje, hein, irmão? Daqui a pouco eu não vou pregar, não. No culto, quando as mulheres voltaram de lá, eu já tenho que preparar, porque deixar o culto só para isso. Alguém mais quer falar? Vem, Arthur. Deus já está ministrando diferente mesmo, amém? Vem, Arthur. Venha falar. Pai Senhor, Pai Senhor, igreja, tô até meio rouco, porque não de gritar gol e nem de cantar a música do mundo, mas foi de louvar Deus. Foi algo que pra mim foi muito significativo, não que os outros não tenham sido, os outros encontros, né? Mas cada encontro é diferente. Esse encontro nós sentimos, eu particularmente, né? Muita intimidade com Deus, intimidade com os irmãos. Nós tivemos momentos descontraídos, tivemos momentos de aprendizado, tivemos momentos de troca, de comunhão. Foi muito bom, sinceramente foi muito bom. Eu não vou aqui dar spoiler para vocês não, porque vale a pena, quem for vai gostar realmente. E foi muito emocionante em vários aspectos. Então para mim foi gratificante, foi emocionante. Eu agradeço muito e espero que a igreja e os irmãos possam participar dos próximos. É claro que vão ser diferentes, né? Apesar de ser o mesmo lugar, mas que eu tenho fé e que cada vez vão ser melhores os encontros, né? Então eu agradeço e agradeço pela oportunidade. Amém, cunhado. Meu cunhado agora eu vou ter que chamar ele de mestre, né? Que terminou o mestrado, né? Do mestre Arthur. Deus abençoe. Glória a Deus. Aleluia. Aqui nós temos doutores, temos mestre. Deus tem preparado a igreja aí para a batalha, forjado aí os soldados para a glória de Deus. Tem mais alguém que quer falar, irmãos? Eu vou dividir essa mensagem nesse domingo. Agora eu vou falar só o começo mesmo. E domingo que vem eu prego. Amém? Tem mais alguém que quer dar o testemunho que foi? Vamos
Vamos lá, vocês não voltaram tímido, hein, Darlan? Não voltaram tímido não, hein? Você viu aí o exemplo do Gustavo. Vem. Vem, irmão. Vem dar testemunha. Isso. Graça e paz, igreja. A minha expectativa do retiro seria um retiro bom. A minha expectativa era essa. Deus, Ele infinitamente mais mostrou das minhas expectativas. Eu fui com a expectativa que vai ser bom. Foi muito mais que bom. Foi muito, infinitamente mais que bom. Deus supriu todas as nossas necessidades. Eu fui pensando em algumas coisas que poderia faltar e não faltou nada. Tudo aquilo que a gente imaginava que talvez não fosse dar certo, deu. Porque, como foi falado a mensagem, o milagre não está no lugar. A promessa não está no lugar. A promessa está em nós. Essa é a mensagem que foi gratificante para nós. Nós saímos lá todos cheios. E queremos estar cheios e cada vez mais cheios. Amém? Amém. Para o Fernando falar que estava assim além, porque ele é detalhista. Então realmente é muito bom, hein? Mulheres, vamos nos preparar, hein? Glória a Deus. Ele cozinha muito bem, ele organiza muito bem. Então, aleluia. A expectativa nossa está aumentando das mulheres. Tem mais algum homem que quer falar? Amém? Amém, então. Vamos falar então aqui. Glória a Deus. Vamos orar, irmãos? Curva sua cabeça. Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Te agradecemos, ó Pai, como foi falado aqui, porque o Senhor supera as nossas expectativas. O Senhor supera as nossas, o nosso pensamento, porque a tua palavra diz que os seus pensamentos são maiores que os nossos. Aleluias. Aquilo que o Senhor vê e crê ao nosso respeito, a expectativa sua a nosso respeito, Pai, é grande. Mesmo sabendo das nossas falhas, das nossas limitações, o Senhor nos vê, o Senhor nos ama. O Senhor vê como somos, corpo, alma, espírito. Ó Espírito Santo de Deus, eu peço da tua graça mais uma vez, que já foi derramada sobre a minha vida, que ela transborde nessa noite. Que não seja como eles mesmos falaram, não seja nós falando, mas seja o Espírito Santo de Deus direcionando o que o Senhor quer. O Senhor já falou muito comigo, mas o Senhor tem algo para falar na igreja ainda, depois de tudo que foi falado nessa noite. Venha ministrar segundo o teu querer e a tua vontade. Senhor, em nome de Jesus, completa no coração de cada filho, de cada filha, completa no coração, Paizinho, a mensagem, a palavra. Deus, que eles possam sair daqui, Senhor, com essa plantinha, com essa semente no coração, entendendo, Senhor, dos teus mistérios que foram revelados na tua palavra. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, abra a tua Bíblia em 1 Tessalonicenses capítulo 5, de 12 a 27. Amém? 1 Tessalonicenses capítulo 5, de 12 a 27. Diz assim: E suplicamos a vós, irmãos, que conheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor, e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima, em amor, por causa da sua obra. E tende paz entre vós. Nós vos exortamos, irmãos, que admoesteis aquele que são desordeiros, consoleis os que de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos os homens. Vede que ninguém
dê mal por mal a ninguém, a nenhum homem, mas segui o que é bom, tanto uns para com os outros, como para com os homens, com todos os homens. Regozijai-vos sempre, é um mandamento. Orai sem cessar, é outro mandamento. Ele não está falando aqui, se precisar, ele está falando orar sem cessar. Em todas as coisas dai graças, outro mandamento. Em todas as coisas dai graça, porque essa é a vontade de Deus em Jesus Cristo para convosco. Não apagueis o Espírito, outro mandamento. Não desprezais as profecias, outro mandamento. Mas examinai todas as coisas, ó, as vírgulas. Retende o que é bom. Abmestei-vos de toda aparência do mal. Aí diz, afastem-se de toda forma de mal. É mais claro. E o mesmo Deus de paz vos santifique completamente. Repita comigo, completamente. E oro a Deus que todo o vosso espírito e alma e corpo sejam preservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Amém? O qual também o fará. Ponto. Eu li todo o contexto, Paulo exortando ali no final da carta aos Tessalonicenses. Mas eu quero me deter no 23. Vamos ler todos juntos? Podemos? Vamos ler a tradução ali. O próprio Deus, Deus da paz, o santifique inteiramente de todo o espírito. Que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha para quem está do seu lado, fala: a alma, o corpo, o espírito. Irmãos, confesso que muito tempo eu fiquei muito confusa com esse texto. Muito tempo. E uma hora eu me via pensando que eu era dicotomista, né? Dicotomia de duas partes. E outra hora eu me via pensando, não, eu não sou, eu sou tricotomista, né? Eu entendo que é corpo, alma e espírito. Os dicotomistas, eles entendem que é um corpo e é uma alma que é espírito. Olhando pela palavra, ela dá margem para os dois. Mas nós batistas nós preferimos ficar com tricotomistas. O tricotomista, ele defende que o homem é composto nas três partes. Você pode colocar a primeira imagem para mim? Dá para aumentar? Não? Pode voltar na outra então. Na anterior mesmo. Das três pessoas. Então, ele entende que são distintos: corpo, a alma e o espírito. E é nessa tese, indo para essa área que nós vamos trabalhar hoje. Nós não estamos aqui para fazer um debate sobre isso, porque é irrelevante sobre isso. A Bíblia não se ocupa desse tema nesse sentido, de debater qual que é, se é o dicotomista ou o tricotomista. Mas nós batistas entendemos e gostamos mais da versão tricotomista, que é o corpo, a alma e o espírito. E eu já vou explicar por quê. Um dos versículos que nós lemos ali, nós paramos ele, vem falando como? Paulo vem falando como? Através do Espírito Santo? 23. O mesmo Deus de paz santifique completamente. Ele orava a Deus para que todo o vosso espírito,
alma e corpo sejam preservados, irrepreensíveis diante de Deus. A palavra no grego, corpo, alma, espírito, soma psique e pneuma. Eu achei muito interessante, porque a doutora está ali, né? Quando nós falamos de pneumo, nós falamos de pulmão, de ar, né, doutora? De vida. Entende? E a alma e o espírito, o espírito, o corpo, eles falam como soma, o grego, a alma, o psique, no grego, e o espírito, pneuma, no grego. Vida, sopro de vida, fôlego de vida, respiração, vida. Fala para quem está do seu lado, vida. Então eu tenho um corpo. A teologia, nós falamos na área da antropologia, ela fala sobre essas duas divisões, dicotomista e tricotomista. Nós vamos estudar a tricotomia, como tricotomistas, né? Como se fosse dividido em 3 partes. Aleluias. E nós vamos frisar nesse versículo que nós acabamos de ler. Lá em Gênesis capítulo 2, verso 7, ele fala sobre esse fôlego, esse sopro de vida. Ele fala que Deus soprou, Deus formou o homem e soprou nas suas narinas. E ele se tornou uma alma vivente, um ser vivo. Ele se tornou vida, ele teve vida a partir disso. Então Adão passou a ser uma alma vivente. Então ele transforma, através de Adão, a partir de Adão, todo ser vivo em alma vivente, com vida, com pneuma, com respiração, com psique. Aleluias. É uma mistura do físico e o espiritual. É meio confuso, mas já nós vamos entender. Pode passar para a segunda imagem, irmãs, por favor. A terceira que está maior, pode passar. Também ficou pequena, né? Todas estão pequenas? Dá para ver? Amém? Tem como aumentar? Não. A natureza do ser humano, olha lá, ó. Ele pode deixar aquelas agachadinhas. O espírito, alma e corpo. Então essa diferença, Deus quando sopra no homem, ele também da alma e do espírito. Gênesis capítulo 1, 24, que nós vimos. Então essa diferença de nós e os animais irracionais. E todos, Deus deu vida também para eles, não só para nós. Mas somente o homem, ele deu o espírito. Então a diferença entre nós e os animais. Os animais também têm sopro, têm vida. Eles compreendem, tem animais muito inteligentes, compreendem muitas coisas. Mas eles não têm o espírito. Só nós temos o espírito. Então, agora eu gostaria que você pudesse analisar comigo. Que voltamos a 1 Tessalonicenses. Volta para mim, por favor. Que ele fala que Deus da paz o santifique completamente. Eu quero que ele espera que o nosso corpo, alma e espírito andem em sintonia. Andem em harmonia. Andem irrepreensível na presença até a vinda do nosso Senhor. Porque depois que o nosso Senhor vier, nós não vamos precisar mais do corpo. Nós vamos realmente precisar do Espírito. Só o Espírito vai subir. O corpo vai voltar para a terra. O pó vai voltar para a terra. E o Espírito volta para Deus. Essa também é a diferença nossa dos animais. Quando eles morrem, a terra somente. Nós não. O corpo fica na terra. O Espírito vai para Deus. Amém? Glória a Deus. Pode passar a imagem, irmãs. Hebreus capítulo 4, verso 12. Hebreus capítulo 4, verso 12, diz assim: porque a palavra de Deus é viva e poderosa, é mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes, penetrando até a divisão de alma e do espírito, e das juntas
e medulas, e discerne os pensamentos e intenções do coração. Então ela divide alma do espírito. Essa é a tese que eu falei que eu prefiro falar sobre ela, porque a outra tese diz que é corpo e alma, alma e espírito como o mesmo. Aqui nós temos na palavra que divide a alma do espírito. Amém, irmãos? A alma do espírito. Aleluias. Então ele nos mostra essa divisão, essa separação entre alma e espírito. Pode colocar a outra imagem. Então vamos trabalhar na construção desses elementos nessa noite, para que a gente possa entender um pouco isso. Eu e você como cristão, nós precisamos entender. Se uma pessoa te perguntar, você precisa ter isso na sua mente. Por que que eu sou isso? Mas por que que é assim? Então eu tenho um corpo. Bota a mão em você aí. Pega aí. Eu tenho um corpo. Eu tenho uma alma. E eu tenho um espírito. Então o corpo é essa capa que você está pegando aí. O corpo, ele é o biotipo. Ele é o biofísico. Ele é a raça, em outras palavras. Ele é a cor, a raça, né? Ele é a altura. Ele é o biofísico, né? A pessoa é, né? Biofísico, né? Biofísico, né? Não é o meu caso. Mas enfim, é o biofísico, biotipo. É a raça, é a cor. Esse é o corpo. É a altura. É você. Como foi falado aqui no começo, é você. É Ingrid, é a pastora Carla, é você, é a irmã Camila, é a irmã Paulinha, é as irmãs, a missionária Célia, a mensageira Dene, todos que estão aqui, nosso irmão Fernando, nosso irmão Renata, enfim. É você, né, irmã Fabrícia? É você, fala, corpo, sou eu. Meu biotipo, essa é a capa. Podem às vezes não gostar, mas Deus te fez perfeito, perfeita, para a honra e glória dele. Pode alguém reclamar, pode alguém falar, como nosso irmão Jacó falou ali, fez uma brincadeira, sem sabedoria. A pessoa assim, a gente tem que entender que não tem sabedoria, né? Não tem entendimento. E às vezes por falar o que vem na mente, machuca, fere. Mas Deus nos fez, Ele nos dá a capacidade de vencer cada dia. Aleluias, glória a Deus. Então eu queria colocar também no corpo, para os irmãos, os 5 sentidos. Os 5 sentidos vão entrar no corpo. Então os 5 sentidos, vamos lá. Olho, nariz, ouvido, boca e tato. Vamos repetir? Olho, nariz, ouvido, boca e tato. Isso entra no corpo. Eu vou explicar o porquê. Lá em Gálatas capítulo 5, verso 19 a 20. Aleluias. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões e facções. Muitos desses sinais, disso que nós vamos falar, vai entrar nas práticas da alma. E na prática da alma que reflete no corpo. Porque a alma nossa, natural, ela só vai querer as coisas natural. Ela busca as coisas carnais. A carne, a alma, o físico, nosso corpo, ele automaticamente busca as coisas carnais. Então ele vai se inclinar. A carne vai se inclinar para essas questões. Ela vai se inclinar. Então, nós vamos entender o que precisamos fazer para combater dessa forma. Aleluias, glória a Deus. Vamos ler. Ele fala que há coisas que nós devemos deixar no passado. Porque lá em Gálatas capítulo 5, verso
21, parte B, ele fala assim: como já vos faleis outrora, e que quem pratica tais coisas não hão de herdar o reino de Deus. Então não é prática mais do crente. Diga comigo, não é prática mais do crente. As obras da carne. Não é prática mais do crente. As obras da alma. Então vamos falar rapidamente sobre o adultério. O adultério todos sabem, não preciso definir aqui o que é adulterar, né? Você está com uma pessoa que não é a pessoa que você tem com seu cônjuge. Você tem um parceiro, você tem uma parceira, você tem uma aliança com a pessoa. Você fez uma promessa. Independente se você fez essa promessa na igreja católica, se você fez a promessa em outros lugares, se o casamento foi feito por quem foi. Geralmente, nos casamentos, faz-se uma aliança. E pergunta assim, no final: até que a morte os separe. É uma aliança. Você fez uma aliança. Então, quando você está repreendido em nome de Jesus, quando as pessoas adulteram, ela rompe essa aliança. E fornicação, no dicionário fala que a prática sexual com a prostituta, com outra pessoa, é a prática sexual fora do casamento. Isso é fornicação. Nossa, pesado hoje, né? Vai falar isso na igreja. A igreja é o lugar certo para falar sobre isso. Amém? Glória a Deus. Então a prática sexual com outra pessoa fora do casamento é fornicação. E nós repetimos aqui, é muito grave isso, irmãos. Quem pratica essas coisas, você já praticou, você pediu perdão, amém. O Senhor, o sangue de Jesus te lavou, te remiu de todo pecado. Você está limpo diante de Deus. Porque pecado confessado é pecado perdoado. Mas se você anda na prática, não cessou, não parou, continua na prática, está em pecado. Se Jesus vier, fica. Se eu que estou falando? É a palavra de Deus que está falando. Aleluias, glória a Deus. No dicionário bíblico, a fornicação é o ato sexual que não seja entre cônjuge. Impureza, no dicionário é a falta de pureza, limpidez, clareza. Então, a impureza, ela entra na sujeira espiritual. Sujeira espiritual. Ela entra aqui, nós podemos dizer, a impureza, ela entra como o corpo aqui, como tato. Corpo, mão, né? Impureza. Lascívia, no hebraico, significa zina. Desejo, pensamento imaginário, sensualidade, prazer sem limite, falta de pudor, falta de limites. Lascívia entra na visão e no ouvido. Porque aquilo que você está vendo, eu não pratiquei, mas está olhando. Eu não pratiquei, mas está vendo pornografia. Será que não entra? Entra. Lascívia. Mas eu só olho. Está passando uma mulher bonita, olhou uma vez, já tira a visão, vai olhar para outra coisa. Se a mulher estiver do lado, melhor ainda. Segura forte na mão dela. Glória a Deus, tem uma varoa linda do meu lado, não tem que olhar para a direita. Porque o olhar, irmãos, é carne, é prática da carne, é natural nosso. Então, passou uma mulher bonita, a tendência do ser humano, da minha carne, ninguém é santão aqui não. A obra da carne é para ser martirizada, para ser quebrada, mas ela vem. É de repente assim, quando você vê, né? Até para admirar mesmo. Nossa, que mulher bonita. Às vezes a gente admira. A mulher às vezes admira mais a outra, né? Nossa, que mulher bonita, como se veste. Mas de repente, você não está olhando com essa intenção. Quando você muda o olhar de admiração, porque vê um homem bonito, uma mulher bonita, para, muito bonita, muito bonita. Pecou. Tira o olhar, então olhou, desvia. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Quantos estão entendendo? Visão e ouvido.
O que você olha e o que você vê entra na lascívia. Não sou cego. Tem gente que fala, né? Quando já ouviram isso? Não sou cego, não sou cega. Deveria ser, porque se o teu olho escandalizar, corta-o fora. É melhor entrar no reino dos céus sem um olho do que ir para o inferno. Aleluias, glória a Deus. Feitiçaria é invocação à prática, invocação de demônios, prática da magia, da feitiçaria. Também entra. Está aqui nesse texto. Está em Apocalipse. Porfia, briga, discussão, insistência. Sabe, porfia, briga, discussão, fofoca. Não tinha esse termo na época, mas se tivesse, falaria, fofoca. Sabe de uma coisa que eu tenho aprendido? A fofoca não é só quem traz, mas é quem continua ouvindo. Quem ouve também é fofoqueiro. Se a pessoa vem falar, você fala assim, você tem certeza que está falando? Não, porque fulano já falou para mim. Opa, não quero mais ouvir. Você viu? Não, não vi. Foi fulano, ciclano e betano. É igual aquele telefone sem fio. Começa aqui, quando chegar ali já não é a mesma mensagem. Já não é a mesma coisa. Já a mensagem já está distorcida. Então, se você empresta seu ouvido para ouvir, você entra no mesmo rolo. Isso é boca, ouvido. Rebelião tem a ver com autoridade. Rebelião, quando você fala um filho está rebelde. Ele se rebelou contra a autoridade do pai. Ele se rebelou contra a autoridade da mãe. Ele se rebelou contra a autoridade do líder do serviço. Ele se rebelou contra a autoridade do líder da igreja. Independente do departamento. É rebelião. Nada impede de você ter uma boa conversa. Mas a rebelião entra nos que não herdarão o reino do céu. É muito sério isso. É muito sério. Ah, mas eu não faço isso, não faço aquilo, mas é rebelde. Eu não faço isso, mas não faço aquilo, mas é rebelde. Principalmente a Deus. Rebelião contra Deus. Sabe do mandamento, sabe da palavra, não cumpre. Heresia, ensinamento contrário à palavra. Eu crio uma seita. Agora vai ser assim, eu vou fazer dessa feita, assim, vou fazer desse jeito. Eu vou adorar assim, eu vou fazer assim. Isso é heresia. O que foge da palavra é heresia, foge. Foge dos ensinamentos, são contrários, não entra nos 10 mandamentos, não entra no Velho Testamento, não entra no Novo Testamento, não entra nos mandamentos de Jesus, não entra. Naquilo que ele redigiu quando ele veio, não entra. O urgia é um ritual que prioriza o excesso de euforia. Tudo que é em excesso, bebida, confusão, falta de regras, isso é muito sério. Também, todos esses aqui. Então, ele fala que o que pratica, não que praticou no passado e se arrependeu, irmãos, que fica bem claro. O que pratica, é aquele que continua fazendo, fez, faz e continua fazendo, não herdará o reino de Deus. O que isso tem a ver com espírito, alma e corpo? Tem a ver o que nós lemos no começo de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. Tem a ver com isso. Para que no último dia, até que o Senhor venha, nosso corpo, alma e espírito esteja irrepreensível, esteja preparado para a vinda dEle. Esteja preparado para a vinda dEle. Há pelo menos quatro tipos de espírito que a Bíblia cita, que são mais fidedignos, que fala que tem. É o Espírito de Deus, claro. É o Espírito Santo. Tem o Espírito do mal, Espírito maligno, né? Que fala. Espírito imundo, tem vários nomes. E tem o Espírito animal que a gente citou. Eu queria que leiam, coloquem Eclesiastes capítulo 3, verso 18. 19. Onde que está certinho? Aí. No parágrafo, segundo parágrafo ali, parte B do versículo, ele diz:
Todos têm o mesmo fôlego de vida. O homem não tem vantagem alguma sobre o animal. Nada faz sentido, nesse sentido, de morrer. A única vantagem que nós temos, nós somos separados, nós somos espírito também. Se nós fôssemos só corpo, morreu, acabou. Se for só esse corpo, morreu, acabou. Então, por isso que a Bíblia fala, meu irmão, minha amada, que eu tenho que mortificar a minha carne. Porque a minha carne não sobe. Quando uma pessoa está ali, está num velório, uma pessoa morreu, o corpo somente está ali, o espírito já foi. O espírito não está mais. Então o seu corpo, o meu corpo, o biotipo, o biofísico, isso vai ficar. Isso você não leva para o céu. Por isso nós devemos sim cuidar do físico, corpo, alma e físico, espírito, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Eu tenho que vigiar em tudo isso. Eu tenho que cuidar. Mas eu não posso também me exceder em nada. E falar, não, aquele que é admiração demais para o meu corpo, sabe? Eu vou fazer, lógico que eu tenho que me cuidar, porque você guarda aí a preciosidade, o Espírito, juntamente com o Espírito Santo. Mas se você for pensar, meu Deus, eu sou linda, sou maravilhosa, vai ficar. E prezar a sua vida só em função disso, também é pecado. Porque vai ficar esse corpinho lindo. Amém? Glória a Deus. Cuida do Espírito. E então vamos colocar agora a alma. A igreja entendeu o que é corpo? Aleluias. Vamos falar sobre a alma. Abra em Romanos capítulo 8, 10 a 11. Glória a Deus. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus entre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em você. Mas eu quero saber da alma. A alma é aquele fôlego de vida que foi soprado. O Espírito, o corpo é a capa. A alma, quando Deus soprou no homem, Ele deu a alma. E a alma entra o quê? O que a alma é? O que a alma faz? A alma, vamos colocar aqui como vem. Não sei se você conseguiu. Eu espero que você nunca esqueça, assim como eu nunca esqueci isso. Ficou gravado na minha mente. Vem. Fala para quem está do lado. Vem. Vem é o ver nós vamos colocar como vontade. Relação que temos conosco mesmo, com a nossa vontade, com a nossa emoção e com a nossa mente. O E vem de emoção mesmo, de afeição, desse aconchego. O M vem de pensamento, de ciência, de razão, de memória. Então esses três se encaixam na alma. Quantos estão entendendo? Então, a sua alma, ela quer praticar Gálatas 5, 19 a 21. Vocês vão começar a entender. A sua alma vem, porque ela é vontade. Então, se eu seguir o desejo da alma, eu vou praticar lá. Meu Deus, o que vai ser de mim então? Eu tenho um corpo que toca, que é pecaminoso, que vai para o lado, né? Ele segue a alma. E essa alma quer o que é ruim. Sabe, o que é exagero? A alma quer o vício. A alma quer tudo que é exagero, tudo que vai prejudicar o seu corpo. Mas o seu corpo é templo do Espírito Santo e você precisa cuidar. Eu preciso cuidar. O que eu faço então? Então sua carne está pronta para sentir emoção. O nosso corpo, nossa carne está pronta para sentir os prazeres terrenos. E o que eu faço para me livrar disso? Romanos 8, 16. Vamos falar do Espírito. O Espírito é o canal, é a comunicação entre você e Deus. O Espírito é o único que se comunica
completamente com Deus, que daí vai atingir a sua alma e o seu corpo. É o único que tem acesso a Deus. Se nós pensássemos em duas formas só, a alma e o espírito. A alma, ela quer absorver só o que é da carne. A alma, ela quer absorver o que é a vontade própria. Ou seja, eu tenho domínio de si, eu faço o que eu quero. Só que isso não diz a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então como que eu vou viver dessa forma se o desejo da minha carne é praticar o mal? Através do Espírito. O próprio Espírito testifica ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Pare nesse versículo, você vai entender, não vai ficar confuso. O Espírito Santo é uma coisa, o Espírito humano é outra. Aí você fala para uma pessoa, você tem o Espírito, ela não é crente, ela tem o Espírito, mas não o Espírito Santo. Aquele que vai fazer conexão com o Espírito Santo é o Espírito. E o Espírito Santo vai habitar no local junto com o Espírito. Porque a conexão entre nós e Deus é o Espírito. E o Espírito Santo vem habitar nessa conexão. Amém? Aleluias. Quantos estão entendendo? Então você tem um corpo, você tem uma alma e você tem um espírito. O corpo faz a vontade da alma, da carne. Isso, obrigada. O corpo faz a vontade da carne. O espírito faz a vontade de Deus. O nosso corpo luta contra a carne. Quem está ganhando essa batalha? Quem está ganhando a batalha na sua casa? Quem está ganhando a batalha da sua vida? A carne ou o espírito? A carne fala, não, não faz não. Você está cansado. E está cansado mesmo, a gente está quebrado, moído. A carne fala, não vai não, não vai para a igreja não. Vai ouvir a palavra não, vai aprender não. Você está cansado. E às vezes nós estamos mesmo cansados. Às vezes nós não queremos mesmo. Mas nós não fazemos a nossa vontade. Nós fazemos a vontade de Deus. E quem que produz essa vontade? O Espírito Santo. Quem que clama e geme por Deus? Quem que clama pelo Espírito? O Espírito. Só Ele clama. E quem que nos ajuda em todas as coisas? Irmão, se fosse assim, no Velho Testamento, não teria salvação, né? Porque eles viveriam sem o Espírito Santo. Você vive sem o Espírito Santo. É uma escolha. O Espírito Santo é o próprio Deus. É uma ferramenta para você vencer, para nós vencermos. Que o próprio Deus deixou para habitar em você, se você quiser. Você é espírito, alma e corpo. E esse espírito que eu estou falando aqui, que é alma e corpo, não é o Espírito Santo, mas é aquele o único que pede por Ele, o único que vai ter acesso a Ele, o único que clama para que Ele venha. Quando a gente fala que o Espírito te convence, o Espírito que habita em você, que é o único que tem acesso a Deus, ele vai clamar pelo Espírito Santo. É por isso que tem esse vazio. Irmãos, o Espírito é onde tem a fé. Aí você pensa, não, só quem tem o Espírito Santo tem fé. Como que não? Os católicos têm fé. A pessoa que vai, às vezes, até num lugar que a gente é contra a palavra de Deus, né? Que a palavra de Deus não diz que é para fazer, que é para praticar, mas ela vai com fé. Se ela vai no espiritismo, ela vai com fé. Se ela vai em outras crenças, ela vai com fé. Porque ela ainda não converteu. Porque o Espírito Santo ainda não veio habitar no Espírito, que é o que chama a fé. O Espírito que habita em todo ser humano é aquele que vai produzir fé.
Tem pessoas que você fala, meu Deus, essa pessoa não é crente, ela nunca recebeu Jesus, mas ela tem uma fé. Quantos não conhecem gente assim? Porque o Espírito Santo, o Espírito, ele produz fé. O lado do corpo espiritual é o Espírito. E ele chama pelo Espírito Santo. Ele chama pelo Espírito Santo. Volta no texto que eu coloquei de Romanos, capítulo 8, 16, por favor. O Espírito testemunha ao nosso Espírito. Eu demorei muito tempo para entender esse versículo. O Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Aleluias. Aleluias. Quantos estão entendendo agora? Aleluias. Glória a Deus. Então o Espírito vive em todo ser humano. Agora o Espírito Santo habita onde tem lugar para ele. E os dois juntos testificam que somos filhos de Deus. O Espírito Santo vai ajudar a nos convencer do pecado. O Espírito clama pela espiritualidade. O Espírito clama pela fé, pelo lado espiritual das pessoas. Todo mundo tem esse lado. É por isso que as pessoas têm sede. Porque não é o carnal que tem sede, é o Espírito que habita. Aleluias, glória a Deus. Dentro do nosso espírito é onde tem adoração. João capítulo 4, verso 23 a 24. Quando o Espírito Santo me mostrou isso, eu fiquei maravilhado. Vocês vão entender já já. No entanto, está chegando a hora, e a hora de fato chegou, em que os verdadeiros adoradores o adorarão o Pai, em espírito e em verdade. São esses adoradores que o Pai procura. Segura aí, vai para Mateus capítulo 4, verso 8 e 9. O Pai procura. Depois, essa parte é quando Jesus foi tentado no deserto. Não vou ler o contexto porque não vai dar tempo. Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Pode ler o 9. E disse: tudo isso te darei se te prostrares e me adorares. Pode colocar o outro, por favor, irmão. E Jesus disse: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor teu Deus e só a Ele preste culto. O Satanás não está preocupado com o teu corpo. Satanás não está preocupado com a sua alma. Satanás está preocupado com o teu espírito, porque o seu espírito clama por adoração. E ele quer adoração que é direito de Deus. Ele pede para Jesus o adorar. A parte espiritual do ser humano ele quer alcançar, porque ele almeja adoração. Mas nossa adoração é dada somente a Deus. Aleluias. A nossa adoração é dada somente a Deus. Ele não está preocupado se você está bonito ou está feio. Ele não está preocupado. Ele sim usa sim a prática da carne para matar o espírito. A preocupação e o que ele quer realmente é adoração, porque ele sempre quis, ele se espelha, ele quis ser igual a Deus. E ele sabe que para ele não tem mais salvação, ele já foi dada a sentença. Aí ele quer levar a raça humana junto, porque o inferno não foi feito para você, não foi feito para mim, não foi feito para o ser humano, foi feito para ele. Aleluias, glória a Deus. Ele pode até usar o corpo de muitos, Satanás. Pode até usar a alma de muitos para fazer coisas que... levar o corpo a fazer coisas que não agrada a Deus. Pode até usar estratégia para fazer, mas tem coisa que é carnal mesmo. Nem tudo é ele. Ele induz você que... Nós caímos porque nós pendemos para a carne. Mas irmãos, me fala uma coisa, eu falo uma coisa para você nessa noite. Quando o espírito é fortalecido, nós não permanecemos mais no pecado. Nós não caímos na consciência da carne. Porque eu tenho uma escolha. Qual que eu estou fortalecendo? Se você fortaleceu
o Espírito, jamais você praticará as concupiscências da carne. Só que quando o Espírito está fraco, quando o Espírito deixou o Espírito Santo ali do lado, quando você não tem clamado para Ele, você não tem buscado a Deus, é o que alimenta o Espírito, é a adoração, é a fé, porque Ele clama por coisas espirituais. Quando nós alimentamos a carne, nós vamos fazer o que a carne quer, porque a carne é as nossas vontades, e as nossas vontades não são as vontades de Deus, geralmente, mas só quando nós unimos a nossa vontade à vontade dEle. Aleluia, glória a Deus. Efésios capítulo 1, verso 11 e 12. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da vontade, a fim de que nós, os que primeiros esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Você foi feito para adoração. Fala para quem está do seu lado, você foi feito para adoração. É adorar a Deus, o propósito. Tiago capítulo 2, verso 25, 26. O corpo está morto, assim como o corpo sem o espírito está morto, também a fé sem as obras é morta. O corpo sem o espírito, ele é morto. Porque o corpo, Adão, antes do Senhor Jesus, de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, soprar nas narinas dele, ele era somente um corpo. Então ele estava morto. O corpo sem o espírito é morto. O espírito clama por Deus. Abba, Pai. Aleluias. Satanás, ele vem para matar, roubar, destruir. João 10, 10. E eu coloquei ali, pode colocar para mim, irmã? RMD. O Espírito Santo me deu o R. Ele usa a mente para roubar a paz e a alegria. O M, ele mata usando o corpo, frutos da carne. Como que ele mata usando o corpo? Porque ele faz você fazer as obras da carne. Faz a gente cometer. Muitos cometem suicídio porque atingiu a mente e o corpo. Deixou a alma, deixou a vontade da carne, deixou a sua vontade. Muitos, por muitos outros motivos, psiquiátricos, psicológicos que existem. Muitos usam o cigarro. Ah, sabe que o cigarro vai matar, sabe? Mas continua fumando. Muitos usam os outros vícios, sabe que isso vai matar, mas continua fazendo, né? A gula também. A gente às vezes olha ali, meu Deus, eu vou fazer, eu vou comer, não vou conseguir me controlar. Eu estou passando por esse processo, mas eu tenho que ter controle, porque o corpo é templo do Espírito Santo. Eu preciso me cuidar. Eu preciso cuidar da minha saúde, eu preciso fazer exercício. Nós precisamos fazer isso, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então ele veio para matar, roubar e destruir. Destruir. Quando ele rouba e mata, ele está falando de corpo e alma. Quando ele fala de destruição, o Espírito Santo falou assim, ele está falando do Espírito. Porque Satanás, ele não quer só o corpo e a alma, ele quer atingir o Espírito. Porque quando ele atingir o Espírito, ele atinge a parte da adoração. E nós fomos feitos para adoração. Eu e você fomos feitos para adoração. É 3. É Pai, Filho e Espírito Santo. É corpo, alma e espírito. Se os 3 estiverem destruídos, não há lugar para os hábitos do Espírito Santo. Se os 3 estiverem destruídos, principalmente o Espírito, se ele atingir o Espírito, não há vontade de adorar. Se ele atingir os 3 e atingir o Espírito, não há lugar para o Espírito Santo. Percebe isso? O Espírito Santo falou comigo, se ele atingir o objetivo dele, não há lugar para o Espírito Santo, porque o Espírito Santo habita onde está o Espírito. Porque o Espírito Santo habita onde está o Espírito. Ele quer matar, roubar e destruir. Ele quer acabar com o seu corpo. Ele quer acabar com a sua alma. E ele quer alcançar o Espírito.
Mas fala assim: eu sou feito para adorador, para ser adorador. O meu espírito pertence ao Senhor. O espírito que há em mim, no meu corpo, é local de habitação do Espírito Santo. Aleluias. Vocês entendem, irmãos, a profundidade disso? Ele não está brincando em serviço. Quando ele mata a carne, quando ele mata o corpo, é quando nós deixamos e cedemos aos desejos carnais, às vontades carnais. É quando nós vamos para Gálatas 5, 19 e 20. 19 a 21. Nós cedemos à vontade carnal. Coloca outra imagem para mim, por favor, irmã. Nós estamos acabando. Eu vou deixar pela metade. Ai, meu Deus. Glória a Deus. Estou quase no fim, para vocês entenderem o raciocínio. A outra. Por favor, minha amada. A outra. Essa. Não tem jeito de aumentar, né? Olha lá. O corpo, nosso físico, como nós falamos. A alma, as nossas vontades. O corpo também se envolve ali, ó, o olho, o nariz, o ouvido, a boca e a mão, olha lá, ó, tudo no corpo. Olha que bonitinho. Aí a alma, peguei na internet, foi eu que criei isso não, hein? Eu vi que se enquadrava no assunto, viu? Não tem esse dom não. Eu procurei alguma coisa que falasse dessa forma. Aí dentro tem o espírito. Quem entendeu o que é espírito? Ninguém vai te enganar mais, ninguém vai falar que você não sabe, você sabe tudo agora, em nome de Jesus. Então o espírito está ali, ó, o espiritual, que vai trazer adoração, que vai, traz a fé, que leva a fé, que faz a pessoa ter fé, que faz a pessoa ter vontade de procurar um Deus, que faz aquele vazio, que aquele vazio é do espírito. E aí tem o Espírito Santo, que ele habita, olha lá, ó, na setinha, habitação do Espírito Santo. Sabe? A relação espiritual do homem, qualquer ser humano, é o Espírito. E a habitação do Espírito Santo é no Espírito. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Somente no Espírito há adoração. Somente no Espírito há adoração. Aleluias. Glória a Deus. E quais as funções de cada uma que já foram citadas? O que eu faço para matar o espírito? O que eu faço para matar o espírito? Eu faço a vontade da carne. Eu faço a vontade da carne. Eu faço a vontade dos meus 5 sentidos. Não usando ele para aguçar a minha fé. Sabe? Para sentir cheiro das coisas espirituais. As coisas boas que Deus tem. Para tocar de forma sobrenatural. No impossível. No espiritual. Viver coisas, viver experiências com Deus. Eu estou usando para outra forma. Tem um lado de usar o tato, o olfato, o paladar, a visão, a audição, no bom sentido. É você usar na forma espiritual. Deus quer ativar isso em nós. Mas não de forma carnal, porque eu e você não somos seres carnais, mas somos também espirituais. O Senhor nos colocou aqui nesse mundo com um propósito. Romanos capítulo 7, verso 15 a 21, Paulo aos Romanos, capítulo 7, verso 15 a 21, estamos terminando. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Esse é a alma, pode correr. E faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou mais eu quem faz, mas o pecado que habita em mim, através da alma. Porque a alma é os desejos da carne. E os desejos da carne, como Gálatas falou, são os pecados, que não me fazem separação entre eu e o céu. Nesse caso, não sou mais, perdão, irmã, pode voltar? Voltar por favor. Eu que faço, mas o pecado que habita em mim. Então ele fala, pode continuar. Sei que nada de bom habita em mim, isso é em minha carne. Minha carne é meu corpo, que segue a vontade da minha alma. Porque eu tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizar. Pode colocar o 19. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Quando eu cedo, quando ele está falando ali, que o corpo dele pede tudo isso. Mas depois ele fala, quem me livrará do corpo dessa morte? Pode colocar mais para frente, irmã. Pode passar mais um, por favor.
Assim encontra essa lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. É ali, é uma briga, é uma guerra, irmãos. Ele está falando aqui de uma guerra espiritual, de uma batalha física e espiritual. Entre o seu desejo, entre a vontade da carne, em que o inimigo quer que você caia, e a vontade de Deus, o que Ele tem para você, o que Ele tem para nós. Aleluias, glória a Deus. Aleluia, depois em casa vocês terminam de ver. Tem muitas pessoas que interpretam esse versículo, nós vamos ler Mateus 16, de 24 a 27, de forma errônea. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, vamos negar aí, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Irmãos, tem alguns textos que nós conseguimos tentar entender da melhor forma, no grego, no hebraico, enfim, e puxar o que o autor queria dizer. Pega o contexto, pega o texto todo, vê o que queria dizer, vê o que aquele profeta estava dizendo, mas nesse caso aqui é Jesus dizendo. Esse caso aqui é Jesus dizendo. É esse o contexto, é esse o texto, é essa a fala. Então Jesus disse: se alguém que quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O outro: pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a sua vida por minha causa, encontrará. O caminho é fácil? Não. O caminho é fácil? Não. Mas Ele que garante a vitória. Glória a Deus. Lucas capítulo 9, 23 e 25. Aleluias. Tem de bom ânimo, é um texto muito conhecido. Aleluias. Lucas capítulo 9, 23 e 25, pode seguir. É o mesmo, né? Isso. Não adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder-se e destruir-se a si mesmo. Tem de bom ânimo. João 16, 33. É esse o texto. O mundo, essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições. Contudo, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Nós não estamos mais em tempo de pregar, irmãos, de falar. Melzinho na chupeta. Estamos vivendo os fins dos tempos. Nós estamos vivendo os últimos dias na terra. A noiva, o Senhor Jesus vem buscar a noiva. Temos que nos preparar. Temos que nos adornar. Nós temos que vestir vestes brancas. Não é tempo mais de fazer desejo, cumprir o desejo da carne. Não é tempo mais de viver sobre a alma. Se você ainda tem mágoa no coração aqui nessa noite, se você ainda tem rancor, tira tudo isso. Ele fala que ira, que raiva, isso também não vai entrar, irmãos. É tempo de viver, de correr os dias, de buscar a presença. Você vai cuidar das suas coisas, sim, mas cuida mais das coisas do alto, porque o da terra vai ficar, o corpo fica. Quem vai para Deus é o Espírito, e o que vai ser apresentado no dia é algo espiritual. O que o Senhor vai colher é as obras do Espírito, que está em Gálatas 5:22. Glória a Deus, aleluia. Não perder a fé. O que Jesus queria dizer aqui? Você vai ter luta sim, você vai ter dores sim, vai vir enfermidade sim, porque nós não somos melhor do que o outro. Não é só porque não é crente que aparece enfermidade e luta. A diferença é que com Jesus, com o Espírito Santo, você consegue vencer. A chama não arderá em ti. Fortalecer, prevalecer, não perder a fé significa no hebraico Sassar, significa fortalecer, prevalecer. Mateus capítulo 6, verso 9 e 10. Ele fala assim, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Filipenses capítulo 2, verso 13. Opera em mim, Senhor, tanto o seu querer como efetuar. Opera em mim, Senhor, o seu querer
e o efetuar. Efetua em mim, Senhor, o querer quanto o realizar, de acordo com a sua boa vontade. Não é o que a carne quer, mas o que o Espírito clama e chamava Pai. Meu Deus, Senhor, amortece, Senhor, abate os desejos da minha carne. E, Senhor, que prevaleça os desejos do Espírito, porque somente o Espírito busca a Ti. E que essa luta, essa guerra entre carne e Espírito, que vença o Espírito. Alimente o Espírito, igreja. Cresça no Espírito, igreja. Busque os dons para você aguentar aqui. Nós não pedimos para buscar o dom para ficar rodando, não. Ficar rodando é uma consequência do poder de Deus. Eu posso rodar, eu posso pular, eu posso fazer o que for, sendo cheio do Espírito de Deus. Deus me deu essa liberdade. Só que isso não significa, isso aí é só o final de uma busca, isso é só o final do joelho dobrado, isso é só o final de um jejum, isso é só o final da madrugada sendo orada, isso é só o final do clamor. Que a vida do Espírito Santo habita em mim e em você, que a plenitude do Espírito Santo habita em mim e em você. Sabe por que eu tenho que buscar os dons? Sabe por que eu tenho que buscar os dons? Para que Deus deixou os dons? É para a gente conseguir ir até o fim. Sabe por que eu tenho que buscar as armaduras de Deus de Efésios 6? É para que permanecer até o fim. Sem a armadura, sem o revestimento espiritual, nós não permanecemos até o fim, porque Ele veio para matar, roubar e destruir. Ele quer matar sua alma, Ele quer matar o seu corpo, Ele quer alcançar o Espírito. Aleluia. Vamos ficar de pé para parecer que está acabando? Que venha espírito, alma e corpo no Senhor. Que venha espírito, alma e corpo no Senhor. Elas vão soltar lá para mim? Pode soltar a música, o hino. Que venha espírito e alma, o corpo no Senhor. Preserve no Senhor, preserve no Senhor. Gálatas capítulo 4, verso 6. Aleluia. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. Pode continuar. O 23 também. Aleluias, glória a Deus. Mansidão, domínio próprio. É verdade? Contra essas coisas não há lei. Contra essas coisas não há lei. Há uma lei aqui que é para nós amortecermos as obras da carne. Mas não há lei para viver os frutos do Espírito. Há uma lei aqui para você amortecer, matar a alma, não no sentido de matar a vontade, de adorar a Deus, essas coisas, mas assim, amortecer no sentido de, que caia o pecado, a vontade de pecar, mas você vai alimentar o Espírito e alimentar na alma o que é bom dela, que é viver em Espírito. Pode soltar a música. Pode soltar, aleluias, pode aumentar mais. Vamos viver no Espírito, vamos preservar no Senhor, porque o Espírito clama. Satanás, ele quer que matar o Espírito, porque sem Espírito não chama a presença de Deus. E o que ele tem mais inveja é da adoração. Ele queria ser adorado, mas o único digno de ser adorado é o nosso Deus. O único digno de ser adorado é Pai, Filho e Espírito Santo. Aleluias. Glória a Deus. Vivamos no Espírito. Vivamos no Espírito. Mortificamos a nossa alma. E vivemos no Espírito. Irmãos, hoje eu queria fazer um apelo diferente. Eu queria ver quem quer conserto. Ninguém vai olhar para você que está vindo aqui na frente. Fica tranquilo. Eu quero orar para quem quer conserto. Alguém apaga a luz, um diácono apaga a luz ali, por gentileza. Eu quero orar para quem quer conserto nessa noite.
Eu quero orar para quem o Espírito Santo tocou e você falou assim: eu quero um conserto. Não importa a área que você quer. Eu quero orar para quem quer falar assim: Senhor, toca aqui. Toca nesse sentido. Toca nessa área da minha vida. É uma oportunidade de conserto para você hoje aqui. Tem alguém que quer que ore nesse sentido para você? Tem alguém que precisa nesse momento? Ou que quer reconhecer que precisa desse ato de Deus trabalhando na sua vida, nessa área? Aonde precisa ser tocado? Se você sentiu, não tenha vergonha não, irmãos. Vem à frente que eu vou orar por você. Vem à frente que eu oro por você. Se você quer se reconciliar com o Senhor, vem à frente que eu vou orar por você. Não fica pensando não quem vai olhar à direita, à esquerda. Vem à frente que eu quero orar por você. Não fique pensando o que vão pensar de mim. O que importa é o que o Senhor pensa de você. O que importa é o que Ele quer de você. E Ele vai atuar de forma tremenda nessa área hoje. Em nome de Jesus. Nessa área, aonde eu não vou perguntar, é você e Deus. Nessa área que Ele precisa tocar, nessa área que Ele quer tocar, Ele vai tocar. Porque Ele é Deus. Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te moverá. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Chorarás e saltarás de alegria. Vem Espírito Santo me guiar. Vem Espírito Santo restaurar. Vem Espírito Santo visitar. Vento do Espírito, vento do Espírito, sopra nesse lugar e enche os nossos corações. Vento do Espírito, vento do Espírito, sopra nesse lugar e enche
Amém, irmãos? Estenda suas mãos para frente. Receba essa palavra do Senhor, de entendimento para a sua vida nessa noite, de conhecimento para a sua vida nessa noite, no nome de Jesus. Estenda suas mãos, que a graça, que as misericórdias, que o amor de Deus Pai, juntamente com a sua graça e misericórdia, alcance, Senhor, a cada um em nome de Jesus. Que ele, Senhor, que a tua graça, Senhor, os leve para casa, a tua misericórdia. Que as consolações do doce e amado Espírito Santo continue sobre a vida dos seus filhos, da sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Aleluia. Vão em paz em nome de Jesus.